seja bem-vindo à nossa companhia. O nosso convidado já viveu entre tribos, já esteve em cenários de guerra e até já dormiu nas profundezas da selva amazónica. Diz, através da sua profissão, ter realizado um dos seus maiores sonhos. Ele que é o único português a ter visitado todos os países do mundo. Hoje está aqui para nos contar algumas das suas aventuras. Hoje vamos estar à conversa com o fotógrafo Nuno Lobito. Olá, Nuno, muito obrigada por teres aceito o convite para estares aqui, para partilhares connosco todos esses momentos, pode-se dizer, quase históricos, porque são muitos dessas tuas grandes aventuras, que algumas delas podem ser revisitadas através dos teus livros, outras só mesmo através das tuas palavras. O que é que te levou a esta grande aventura de descobrir o mundo? És o único português a ter estado em todos os países do mundo inteiro. Boa noite, olá. Obrigado, primeiro que tudo, por me teres convidado. Sinto-me contente por poder partilhar contigo e com todos. Realmente foi um sonho que começou há 29 anos e foi um sonho que eu consegui realizar. Como disseste bem, situações muito complicadas, umas mais fáceis, mas, de um modo geral, foi muito difícil ter conseguido este objetivo. Sou um homem de objetivos. Mas como é que esse objetivo te surge na vida? Surge-me com uma grande sede de conhecimento e de querer crescer e de querer aprender no mundo. Sabes que, por vezes, aquilo que nos dão as televisões, os jornais e as rádios não são exatamente aquilo que se passa no mundo. Eu encontrei várias realidades distorcidas do que é a realidade, entre o Irão, entre outros países. E posso dizer que desde pequenino comecei a brincar, nunca imaginei terminar. Só quando cheguei perto dos 120, 130 disse, talvez seja possível chegar ao final. E pronto, e cheguei, uns estive poucos dias, outros estive muito tempo, mas sinto-me realizado e, como eu costumo dizer aos meus amigos e aos meus alunos, nós somos aquilo em que acreditamos e nós temos que acreditar ou devemos acreditar em alguma coisa, porque esta vida é uma passagem, é uma viagem e, portanto, temos que dar o nosso melhor. Eu dei o meu melhor, mantenho-me fiel à viagem ao mundo, mas com, diria mesmo, uma sensação de dever cumprido, percebe? Foi essa a sensação que tiveste quando chegaste ao aeroporto da Portela, no final do ano passado, vindo do teu último país, Sim. ou seja, da Islândia? Sim, em 11/11/11 foi uma data que escolhi para poder terminar esta vitória pessoal, primeiro que tudo, e em nome de Portugal também. Foi uma sensação de alívio. A Islândia escolhi-o por uma simples razão que muita gente não sabe. Eu casei na Islândia também, mas não foi na Islândia país, foi na Islândia uma ilha no Peru. E então prometi à Carol que quando terminasse o mundo esse seria o meu último país. E digo-te que é um país lindíssimo, com umas paisagens únicas e com um povo incrível. Estão mesmo por cima de nós. Se formos ver a nível de mapa geográfico, eles estão mesmo em cima e tem muita coisa a ver connosco. A forma de estar, a luz é que os limita um pouco. Mas escolhi a Islândia porque não caso todos os dias, não é? E 11/11/11... A Carol também espera que não, não é? Continuas assim. Convém. Pelo menos, se casares mais vezes, que seja sempre com a mesma pessoa, que também é giro, não é? Podes casar noutros locais, pronto. É verdade. Olha, como é que tu fizeste esse teu... Como é que planificaste todas essas viagens? Falaste que estava planificada teres terminado, perdão, na Islândia, e como é que foram planificadas todas as outras anteriores? Olha, de alguma forma especial? Foram coisas que foram acontecendo? Não. Eu comecei por fazer a fotografia no arco quando era pequenino, 82, 83, e comecei por perceber qual era a ferramenta que eu conseguia arranjar para poder viajar no mundo e não ter que gastar dinheiro, não é? Então, os primeiros 10 anos posso dizer que quase certeza foram como os teus e de qualquer outro profissional que quer se ingrar numa carreira. Foram muito difíceis, porque ninguém te conhece, ninguém sabe quem tu és, ninguém compra trabalho teu. Há sempre uma desconfiança relativamente ao teu trabalho, não é? E andas, resumindo e concluindo, passaram os primeiros 10 anos e eu quase que me questionava, então, mas eu estou aqui a dar o meu máximo, sei lá, endividei-me, pedi empréstimos para fazer viagens e depois, a partir daí... Do jornalismo de viagens, podes assim chamar, Sim. sempre foi uma das tuas ambições. Mas não havia na altura, sabes que há 25 anos não havia revistas de viagens, não havia internet, por exemplo, não havia o conceito de low cost, não havia nada disso. Por isso é que, por vezes, hoje em dia, os novos jovens miúdos têm a vida muito mais facilitada, porque ao um clique fazem uma viagem à volta ao mundo. E eu lembro-me da minha primeira viagem que fiz. Foi onde? Foi uma viagem muito interessante, sabes? Estava na Costa da Caparica e estava, sinceramente... É um bom ponto de partida. Estava perdido completamente, mas perdido completamente. Não sabia o que queria, para onde ia... o que é que seria, chateado comigo. Isso tinhas mais ou menos quantos anos? 17, 18 anos.
Então estava um senhor com um caminhão de tiro, parado nas bombas de gasolina, que na altura nem era a marca que é hoje. E eu disse-lhe, olha, você pode-me levar, porque eu estou cansado disto tudo. E tu e os teus pais, a tua família? Eu sei Eras de assim cedo, tão... eu saí, não, eu tenho uma história muito gira. Eu, quando terminei o arco, o meu pai disse-me que fotografia não era profissão. E eu, desde esse dia que me vim embora de casa até hoje, tenho uma excelente relação com o meu pai, mas para ele, fotógrafo não era a profissão que ele queria que eu fosse. Qual era a profissão do teu pai? Ele queria-me oferecer umas lojas para eu gerir e tal, umas coisas. Também, o teu pai também trabalhava na área do comércio? Não tinha. Não tinha, mas ele achava que fotógrafo é uma coisa que não é profissão. Futuro, não é? Em termos de monetários também, não seria muito compensador. E depois eu disse-lhe que estava felicíssimo e ele depois realmente percebeu que eu era fotógrafo quando ganhou um prémio europeu. E ele disse, afinal ele até é bom, pois até me telefonou e tal, é giro. Mas e hoje em dia é um dos teus admiradores? O meu pai é o meu pai e hoje em dia é a pessoa que realmente é meu pai. Pronto, é uma pessoa que está sempre ao meu lado, que tenho um carinho especial por ele. Só que às vezes os pais não entendem os filhos, isto passa-se comigo também. O Ângelo agora quer uma pistola do Nerf, que dá tiros de balas de borracha, eu não entendo nada daquilo, mas pronto, tive que lhe comprar aquilo. Tu gostavas mais que ele quisesse mesmo, era uma máquina fotográfica, não é? Queria um livro ou qualquer coisa. Nem que fosse uma Polaroid. Qualquer coisa, mas pronto, às vezes nós temos os timings diferentes e aquilo que é bom para nós não é bom para os nossos filhos. Eu entendo o meu pai, não tenho qualquer remorso com isso. Só que depois dessa viagem o senhor levou-me para Bordeus, para Pauillac, exatamente. E eu comecei a trabalhar nas vendimas. Então, mas tu já ias preparado? Nem tinha máquina bagagem, fotográfica, não. Bagagem tinha. Eu estava farto de estar cá. Estavas na estação de serviço à espera que alguém passasse e te desse boleia? Não, porque a estação de serviço é 100 metros da minha casa, 150, 200 metros da casa dos meus pais, aliás, na altura. Eu agarrei numa mochilazinha e fui. Porquê as vendi? Mas porque me disseram que vivíamos em bungalows, em comunidades, todos juntos, 40 pessoas do mundo inteiro, e foi uma experiência que eu adorei. Poder estar com pessoas do mundo inteiro, em camaradas, trabalharmos, a roupa era só para trabalhar, e depois, passado 4 meses, consegui dinheiro para um 2 cavalos, em Cassia Auto, em português diz ferro velho. E depois fiz as laranjas na Grécia, fiz as tulipas na Holanda, fiz os kiwis em Córcega, fiz pizzarias em Milão e voltei passado um ano. E pronto, e depois cheguei cá, tive grande dificuldade em adaptar-me. Mais tarde digo, não, vou começar a fazer fotografia e tal. E comecei a fotografar. Depois fui para a Índia, logo muito cedo, não apanhei nada daquilo. Percebes? Mas foste para a Índia porquê? Porque... Não, porque precisava mais uma vez o encontro de estar comigo. Sabes que quando se é jovem é-se muito irreverente e depois de ter estado 6 meses em Amsterdã não foi fácil, percebes? Hoje em dia as coisas são diferentes, na altura não havia informação, as pessoas cediam-se e eu fui mais um que me excedi na minha, como eu chamo, na minha linha berlinesca, ou seja, não fiz nada de outro mundo, mas fiz coisas que não voltaria a fazer a mesma coisa. Só que hoje em dia, sei lá, as pessoas têm muita informação e podem escolher o que querem. Na altura eu estava cansado de mim e percebi que a sociedade... E na altura tudo era também um desafio, não é? Era um desafio e era eu não perceber o que é que Portugal tínhamos vindo do 25 de Abril, eu era canhoto, não podia escrever com a mão esquerda, não havia nada, ou seja, é diferente do que é hoje. As pessoas têm que imaginar, eu sou do tempo do Salazar, por exemplo, como dizia, não podia escrever com a mão esquerda. Estás-me bem conservado. Obrigado. Resumindo e concluindo, foi uma viagem que me abriu os horizontes. Óbvio, na Europa não há muito para aprender, não é? Mas pronto, era diferente. Depois, mais tarde, fui começando a viajar... Mas nessa altura a Europa era completamente diferente do nosso país, não é? Sim, aliás... Se hoje em dia já se encontra algumas diferenças, nessa altura era um mundo, Tinhas que ter visto, por exemplo. Visto para ir visitar esses países. Hoje em dia que hoje em dia é impensável. E o escudo e essas coisas todas, foi interessante. O florim, a diferença das era moedas, o guilty, não é? Exatamente. As coisas foram passando, depois fui crescendo, depois fui para a Índia. Fui para a Índia e recebi uns ensinamentos budistas, mas também não percebi muito bem o que era aquilo, também não era aquilo que eu queria. Depois viajei para o Nepal, fui viajando. Mais tarde... Mas isso com que idade? Com 22, 21, foi logo de pequenino. Que eu comecei a viajar, o meu primeiro país à séria. Mas tu trabalhavas nessa altura? Como é que tu subsistias? Subsistia como, por exemplo, tu sabes que estavas nas vendimas e recebias imenso dinheiro. Comparar com Portugal, tu trabalhas 10 horas a carregar
cascos de uvas, exatamente, ganhavas imenso dinheiro. Para os kiwis, ninguém queria estar dobrado a apanhar kiwis. Para os tomates também, são profissões difíceis, como ainda hoje. Há pessoas que vão fazer, por exemplo... E são profissões sazonais e daí ser pago e daí uma teres determinada... dinheiro que abunda, deu para comprar 2 cavalos e tudo, depois nas tulipas também recebi imenso dinheiro. Ou seja, conseguirias fazer isso. Mas no caso da Índia foi diferente. No caso da Índia, eu comecei a ser estagiário no Diário de Notícias. Cheguei cá, Diário de Notícias, fui estagiário e acabei por ter um dinheiro e acabei por fazer outras coisas e vendia fotografias e fazia Mas portfólio. sentias-te um bocado desiludido, não é? Desiludido e frustrado porque eu não queria fazer o tipo de fotografia de repórter políticos. Políticos, as figuras essas públicas... coisas, não queria nada disso, não queria. O que eu queria era viagens. E depois... Bem, perto de 90, 91, comecei a perceber como é que era o mundo das viagens. Comecei a fotografar, comecei a conseguir os meus objetivos, a vender uma coisinha para aqui, outra para ali. Depois há uma coisa muito interessante. Eu falho-me a memória e não tenho ideia quem é que foi, mas acho que foi em 93, não sei se me podes ajudar, 93, 94, Fogo do Chiado. Recordas-te qual é que foi o ano? Já foram há muitos anos. Já foram há muitos anos, sim, E eu era fiz, década de foi 90, foi 92, inícios. Sim. E eu nessa altura vinha a descer do arco, portanto para baixo, comecei a ver aquilo tudo de manhã, para baixo, o que é que eu faço? Vou fazer uma reportagem. Fazer uma reportagem e mandei aquilo para a Foto. Mas como freelancer? Como freelancer, como ninguém, como zero, como neutro, menino, percebes, zero. É como agarrares numa câmara de vídeo e estares ali e depois vis a uma televisão. Mandei aquilo, correio registado, e eles fizeram imensas páginas sobre aquilo. Então era o português. Na Foto, na altura, teres uma reportagem sobre aquilo, porque foi logo. Eu fui tão ignorante e tão inocente que lhe mandei os negativos, mandei tudo para lá. Chegaste a receber alguma coisa? Não, recebi. Na altura pagaram-me que foi 2.000 francos, que era 60 contos. Isto foi bastante dinheiro, percebes? E assim sucessivamente, depois comecei a fazer umas coisas, uns portfólios de lingerie, de fotografia de lingerie que eu gostava, de passarela, que me convidaram, mas depois vi que não era nada daquilo, as pessoas não era... Portanto, tu, para trilhares o teu caminho, andaste ali com muita curva, contra curva, depois trabalhei em publicidade, no Estúdio 912, que foi um estúdio de publicidade que me ensinou a trabalhar com a luz em estúdio. Mas todas essas experiências também, todos esses caminhos te levaram ao sucesso deste caminho que tu trilhaste? Sim, basicamente que é a tua vida foi sempre atualmente, estar não é? sempre São no meu caminho. experiências que tijolo a tijolo que vão tornando tijolo a tijolo e consistente. tudo ligado à fotografia. Só que eu percebi, nós só percebemos qual é o nosso caminho depois de experimentar muitos caminhos dentro da fotografia. Eu percebi que políticos não era, percebi que estúdio estava ali fechado, ganhava dinheiro, não era, percebi que moda não era. E percebi que aquilo que eu queria era mundo e era viagem. Pronto, e nos últimos 15, 17 anos tenho estado assim. Viajar não só com o intuito de conhecer novos países, mas também de aprofundar o teu conhecimento relativamente ao ser humano, às diferenças que existem entre as várias culturas, entre os vários povos, não é? E essa é que é a experiência mais enriquecedora para ti, certo. Não é, Nuno? Eu até mesmo dentro da fotografia de viagem, como sabes, quando estamos a fotografar fotografia de viagem, temos que fazer o que um turista ou que um viajante gosta. Portanto, temos que fazer a gastronomia, temos que fazer a arquitetura, as paisagens, o desporto, as pessoas, os rituais, as feiras, etc, etc, etc. E mesmo dentro dessas áreas todas, o que realmente me fascina é aquilo que tu dizias, é mesmo as pessoas. Porque são as pessoas que fazem um país, porque são as pessoas que nos dão comunicação sobre aquele país, que nos recebem, que nos tratam bem, que nos cozinham, etc, etc, etc. E eu, pronto, tanto que já nas reportagens tinha alguma dificuldade. E tive. Lembro-me quando fui à Volta ao Mundo, isto em 94, 95, eu tenho uma grande dificuldade em conseguir acertar. Continuamos ainda na década de 90. Quando começou a Volta ao Mundo, entreguei um trabalho... Estás a falar Volta ao Mundo, a revista? A revista, sim, foi a primeira, foi a pioneira. Não, a primeira que eu trabalhei foi com grande reportagem. Uma coisa que eu fiz muito bonita, mas pronto, foi uma coisa que... Pontual. Sim, pontual, não era a minha conexão. E depois a Volta ao Mundo apareceu e eu apresentei um trabalho, exatamente, da Índia e do Nepal, um trabalho que eu considero muito bom, só que cometi um erro grave, mas foi um erro grave que me ajudou para o resto da vida. O que é que eu fiz? Fui para a Índia e fui para o Nepal e depois-me só a fotografar pessoas, que é o que eu amo. E eu cheguei lá, mostrei o meu portfólio e ele disse-me, pá, tu és um fotógrafo excelente, mas tu não entendes o mercado. Eu não vou comprar o teu trabalho. Pá, aquilo tocou-me de uma forma má, revoltante, mas positiva. Porque eu gosto de aprender com críticas. E essa crítica que hoje em dia eu dou aos meus alunos. Não adianta tu ires, por exemplo, só para a Índia fotografar só pessoas.
Uma revista não precisa só de pessoas. Não podes fazer Onde é só aquilo que tu dormes? gostas, tens que fazer, tens que ser mais abrangente. Atingir não é? o target, que é o objetivo da revista, quem vende, que é a arquitetura, o hotel onde se dorme, as festas, nightlife, a comida, o artesanato, as roupas, o que é que um turista vai querer ver para ir para lá. E realmente essa reportagem, o Pinino ajudou-me, porque me fez acordar e me fez perceber o que é que era preciso. A partir daí comecei a trilhar o meu caminho e comecei a disciplinar-me extremamente. Hoje arquitetura, amanhã aquilo, e hoje em dia é exatamente isso que eu passo aos meus alunos. Deixem de ser egocentristas, porque isto era um ato egocentrista da minha parte, só estava a pensar em mim. E tu não podes, não deves, só pensar em ti fotograficamente. Então o que tens que fazer é fazer aquilo que não gostas, que é em viagem. Para mas poderes fazer também aquilo que gostas. exatamente, não é? e poderes ganhar com aquilo que gostas. E assim foi, a partir daí foi fácil. Digo-te que no final de 90, e agora estes anos, isto agora já é... São cinemas, peanuts, é como a perna são às peanuts, costas. É porque já estás muito habituado, já tinha para aí 70, 80 países. Depois, pronto, houve ali uma fase que eu também cansei-me um bocado. Tu és uma pessoa, és o eterno insatisfeito. Não. Eu sou uma pessoa que sou satisfeito no presente, mas hoje, amanhã, se não estiver satisfeito, vou procurar a minha satisfação. Portanto, mudar de vida que tanto se Sim. fala hoje em dia, para ti não tem sustento Era nada aí que eu, nenhuma. não, olha, posso dizer, por exemplo, fui fazer Seychelles, Madagascar e Maurícias. Que pena que eu tenho que ir. Ilhas Rodrigues e Ilhas Comoro Islands também. E no último país que tive foi em Madagascar. Foi em Madagascar e estava num bar só de gente negra, com a minha laica. Epá, e sinto todo molhado aqui atrás. Todo molhado, encharcado. E meti a mão e foi um gajo que me despejou uma cerveja pelas costas. Mas era um gajo branco, era o único. E eu perguntei-lhe, em francês, pá, o que é isto, pá? E disse, o que é que tu fazes com uma máquina aqui igual à minha, no meio de uma discoteca de blacks? Qual é? Tu és maluco, pá? Eu vivo aqui, mas tu apareces aqui. Eu disse, nada. Olha, gosto deste sítio e se quer conhecer locais é aqui. Ah, é? Então tu gostas de Madagascar? Gosto. Eu disse, então olha, tu gostas de Madagascar, estás cá a viver. É o Filipe Gobert da Magnum, um grande fotógrafo. Então olha, está em Lisboa, em Portugal, quando quiseres, nos próximos 4 meses, leva $10.000 e vamos fazer aqui o primeiro estúdio de fotografia de publicidade em Madagascar. Ei, pá, isso é porreiro, pá. Não há outdoors, não há nada. Isto é em 96. Não há outdoors, não há nada. Então vamos fazer isso. Então não é que ele me aparece aqui em minha casa. Apareceu-me aqui em minha casa, dei-lhe a morada, dei-lhe tudo, comprámos na Color Photo, as coisas todas, fomos para Madagascar. E montámos o primeiro estúdio de fotografia. Mas saudável. Chama-se World Photography, que está aberto ainda hoje. E ainda tens alguma coisa a ver com isso? Não. Eu gosto de criar as coisas, mas depois, a uma certa altura, já começam a ser monótonas. Entregas as coisas aos outros, eles que... Não, é aquilo que tu perguntavas-me, se eu sou eterno satisfeito. Mas já não era satisfeito lá. Já não estava feliz. 3 anos vivi lá. 3 anos, sabes o quê? 3 anos. Só que chegou a uma altura que arrisquei um pouco a nível de Madagascar e apanhei malária falcípaga. Malária falcípaga é cerebral, não é corporal. Não é que sim. E 40 e tal de febre, mandaram-me completamente ao tapete. Só que esse dia mudou a minha vida para sempre. Para sempre. Porque já era budista e passei aqui alguma fase da minha vida que não falei, mas mais tarde iremos falar sobre ter convertido ao budismo e recebi uma visão, um livro, uma Índia, índios. Eu não percebi o que era aquilo. Só como não percebi o que era aquilo, disse para mim, isto é uma mensagem que eu estou a receber. Mas isso através de um delírio? De um delírio 40 e tal de febre. Estava toda entubada, essas fotografias ainda as tenho, toda entubada. Eu digo, não, isto é um wake-up e tu vais ter que desaparecer daqui já, porque isto foi o teu limite. Eu falei com o Filipe e disse, Filipe, como chegaste a Lisboa e compraste aquilo tudo, tu ficas com uma parte, eu fico com outra, eu vou seguir o meu caminho. Epá, Nuno e tal, epá, tem que ser, não dá. Isto foi para mim uma chamada de atenção. Cheguei a Portugal, falei com os meus pais e disse, olha, vou para a Amazónia. Não, mas a Amazónia é só malária, não. Ele vem maluco. Pronto, cada vez que chegava, para que tenhas ideia, Era um turbilhão. Os meus pais Com a é uma dor vida de dos teus cabeça. pais. Não, eu cheguei, as 2 vezes que eu casei, os meus pais não souberam. Nem a Itália. Souberam depois. Souberam depois, quando uma vez designer de moda italiana, mas pronto. Isso depois, a seu timing, eu partilho também contigo. Entretanto, cheguei a Lisboa, preparei tudo e fui para a Amazónia. Vou para a Amazónia, mas tinha percebido, em 90 e poucos, que nós não devemos procurar nada. Devemos estar abertos Receptivos.
receber, mas estar atento. Então andei 2 anos numa pirogazinha, lá no meio dos índios, e cá para mim bem, chorava, triste, achava que estava a ser masoquista, a sério, chorar mesmo, muitas vezes eu chorei, porque o que é que eu fazia aqui? Perguntava-me, o que é que tu fazes aqui? Então, e nessa altura nunca te perguntaste a ti próprio, o que é que eu não me vou embora? Se não sabias o que é que estavas ali a Não, fazer, eu sabia o que estava ali. O que é que te mantinha ali? O que me mantinha ali era a certeza que eu iria encontrar aquilo que hoje em dia é minha mulher, o meu livro está feito e o meu índio está feito, que é o Ângel. Acreditar. Nós somos aquilo em que acreditamos. E mais que tudo, há uma história muito gira que eu esqueci-me de contar, que aí a minha mãe ainda ficou mais doida. Foi porque eu não fui logo diretamente para a Amazónia. Porque eu não tinha dinheiro. O dinheiro que chegou não era suficiente para 3, 4 anos, não era. Então o que é que eu fiz? Eu fiz uma coisa interessante. Apareceu uma revista nova no mercado e conferiram-me a mim a edição dessa revista, que é a Lux, que eu criei, em 99. Disseram-me, olha, Nuno Carlos Pissarra, mais uma equipe muito boa, e disse-me, olha, Nuno, vais ser aqui o editor, tarará, vais ter um homem do mundo e tal. E a revista estava num boom incrível, ali com a caras, taco a taco, e eu falo com o meu administrador e disse, olha, eu já não aguento isto, eu tenho que me ir embora. Onde é que você vai? Eu disse, Luís Cabral, vou-me embora para a Amazónia, porque não me sai da cabeça. Porque não me saía da cabeça é a história da Amazónia de Madagascar. Como já tinha o dinheiro que trouxe, como já tinha o dinheiro, que ali ganhava-se muito bem, na Lux, na altura, eu levei todo o dinheiro e fui para a Amazónia. Então foi todo esse conhecimento. E há uma altura que estou numa festa tipo Santos Populares, que é entre Alfama e Madragoa, aquela disputa, rivalidade. Não é? E ali chamava-se a festa do Boi Bumbá, que é uma festa com os índios de vermelho e uma festa com os índios azuis. Eu, como tenho assim Faltavam os índios de verde, que são os teus preferidos, não é? Como não tinha, escolhi os índios azuis. Então vejo exatamente não é um sambódromo, mas é quase um sambódromo, ali 2, 3 meninas, que era a Carol e as suas irmãs. Eu fui diretamente àquela menina e disse assim, olha, eu tenho que falar consigo. E ela disse-me assim com um ar, mas o que é que você quer daqui? Mas se é um velho, tipo, ela tinha 17 anos, o que é que quer de mim? Tipo assim a desviar-me. E eu disse cá para mim, não vou desistir aqui, não vou morrer na praia, não é? Não vou morrer na praia e sei que é aquela pessoa. Sei que é aquela pessoa. E os 11 anos, 12 anos que estamos juntos, prova isso. Com 3 discussões ou 4, nada de especial, coisas ciumeiras e brincadeiras e pronto. Essas discussões também são boas para aquecer a relação, não é? Se forem positivas e construtivas, sim. Se forem só por haver, só por ser, sei. Perde-se energia, não é? Se for para, e depois, foram passando os tempos e houve tanta coisa que se passou na minha vida. Fiz o livro, voltei a Portugal porque a Carol não tinha documentos, nem sabia quando tinha nascido, não tinha bilhete de identidade, não tinha nada. E como é que foi a vossa cerimónia de casamento? Não, foi interessante. Antes disso eu vim para Portugal e tinha um bilhete com a Continental Airlines, que comprei em Bogotá, porque eu fiz... Fazes aqui publicidade a tudo e mais alguma coisa. Não, são coisas, ou seja, não sou uma pessoa limitada e nem gosto dessa companhia, digo mesmo, como falei nela, eu não gosto dela, porque são muito uma onda um pouco estranha. Aliás, a minha, que é o meu sponsor, não faço, já viste? Mas pronto. Depois vim para cá, triste porque tinha encontrado a princesa, mas não tinha realizado o meu objetivo, que era, o livro estava feito, o casamento não estava e o filho também não existia. Portanto, havia essas duas... Havia aí dois pontos que me estavam constantemente, novamente, a sacrificar o meu cérebro. Havia 2 pontas soltas aí. Que estavam a sacrificar. Bem, eu vim para Portugal, nunca mais me esqueço, em 2000, marquei o fim do ano em Nova Iorque, na 58, faço anos 3 dias depois, Natal passei aqui, anos, fim do ano, Nova Iorque, digo, olha, isto tem que ser ao contrário, eu vou, mas isto é para abrir. Para arrebentar, vou esquecer. Chego ao aeroporto de Nova Iorque, até me estou a arrepiar, chego ao aeroporto de Nova Iorque e vejo Bogotá. Tinha o meu bilhete de regresso e borrifei para tudo em Nova Iorque. E vou para Bogotá. Estou todo arrepiadinho. Estou todo arrepiado, juro. Vou para Bogotá, chego a Bogotá, arranjo o bilhete para a Amazónia e vou direito à casa da Carol.
Ouve lá, já andava ali. Como pai, não me interessava, estava mesmo cá em casa. Sabes que é, estás cá em casa mesmo. Epá, é hoje ou não é. Epá, não saía. Vou direto a ela e tivemos assim, pai, 5 minutos a chorar, agarrados um ao outro. Muito giros. E porque entretanto a Carol mandou-me um postal feito à mão. Incrível, foi isso que me fez voltar. E depois foi mais fácil, falei com os pais, foi mais fácil, conseguimos casámos na selva, de barquinho, de madeira. O espaço não tinha mais que 4 metros quadrados. Foi interessante, comemos um panellone, chama-se panellone, aqueles bolos italianos, panettone, exatamente, um panettone que vem não sei de onde, consegui um vinho chileno. Isso era uma cerimónia... Epá, para lá olha, não sei o que tu queres imaginar, mas é uma coisa, o maior gourmet que havia, ou seja, para que possa conseguir um Santa Helena, que é um dos meus vinhos preferidos, chileno, que veio não sei de onde e para que não, uma garrafa só, portanto imagina. Tivemos ali meia dúzia de pessoas, depois casámos, depois abri um resort que não é, um centro de investigação alternativa que se chama Om Shanti Center, que ainda hoje está aberto na Amazónia também. Mas que também não tem nada já a ver contigo, não é? Passei, foi tu vais deixando os teus filhos, entre aspas, sim, o filho só tens um, que é o Ângelo, o Ângelo. Mas vais deixando marcas. Sim, vou deixando porque eu acho passagem. Que há passagens que são importantes. Eu senti quando o Ângelo tinha 5 anos, Isabel, estava a ser egoísta e ele precisava de uma escola. E estava, entre aspas, a matar o Ângelo da sociedade. É óbvio que ele tinha o seu Macintosh, tinha as suas coisas todas, falava português, fala português, espanhol, inglês, porque fui pai 24 horas por dia, que é aquilo que não há aqui. Eu dei ao Ângelo 5 anos na selva, aquilo que poucos pais no mundo deram a um filho. Eu era pai 24 horas por dia. Aliás, ser pai foi um dos momentos que marcou mais. Aliás, marcantes da tua vida, ao ponto de tu ainda guardares o teste. Sim. Sim, não é? Sim. Sabes que te vou dizer uma coisa. A única pessoa que eu amo na vida verdadeiramente é o Ângelo. Quando chegares a casa, a Carol logo te diz. São diferentes. Agora, amor que eu morro... Incondicional, não é? É pá, uma coisa unlimited. A Carol é um amor racional. E, portanto, esta coisinha foi uma coisinha bonita que quando eu... Foi o primeiro sinal do Ângelo. Foi. O Ângelo aqui chegou quando eu comecei a ver esta risca a aparecer. Os dois. Porque isto era já nem se faz nada destes testes, isto tem 12 anos, né? E que se punham umas gotinhas de xixi. E então, quando comecei a ver isto, fiquei doido e digo, não, vou ser pai. Pá, e para mim... E era algo que tu querias muito? Era o que eu queria muito, porque era o final do pacote, como eu chamo. Era o livro que estava editado, Amazónia Oculta, era o casamento com a Carol que estava, e era o filho que estava, que é o Ângelo, que é um anjo mesmo, que está connosco. E pronto, eu acho que quando realizamos os nossos objetivos, sejam eles de viagem, eu sou uma pessoa de objetivos. Eu não consigo viver sem objetivos, porque para mim... E esses objetivos, e peço desculpa de estar sempre a interromper, mas temos um tempo limite e, portanto, temos que direcionar aqui a conversa e já muita coisa se foi perdendo. Voltando um bocadinho atrás, o facto de teres sempre esses objetivos na vida, seres um homem de objetivos como tu te descreves, tem a ver com o facto de teres entrado para a religião budista? Duas coisas. A primeira, sempre que vis uma coisa dessas, não lhe deves tocar. Ai, não me digas que... Não tem dinamite, mas é uma mala budista que não